Salve família IC, estamos na Semana da Virada e eu estou aqui com o Lipão. E aí, grande amigo. Bom, meu irmão? E nós estamos recebendo ele aqui para essa primeira noite. Pastor Lipão é pastor da Onda Dura, ele é pastor há 13 anos, ele começou esse ministério hoje com 18 igrejas plantadas e já 60 em um processo de plantação, não é isso? É, muito trabalho, muito desafio, mas Deus tem dado graça. E uma coisa que eu já queria que você falasse para a gente é que muitas vezes a gente tem aquele sonho de algo para acontecer e às vezes fica aquele sonho, às vezes é um despertamento, não vira um avivamento, algumas coisas não se consolidam, não passam de um projeto inicial e você passou por esse primeiro momento na onda, onde você recebeu um favor de Deus muito grande, onde pessoas começaram a vir e começaram a se falar que era apenas uma onda, e daí surge o nome Onda Dura, né? Sim. O que você vê assim que é importante para algo que dura com Deus? Olha, eu acredito que antes e acima de tudo precisa estar sobre um fundamento muito claro da palavra e de uma fé genuína. A Onda ela não começou com um projeto de ser uma grande igreja. Ela começou com um projeto de querer servir a Deus e de querer fazer algo relevante a partir daquilo que nós tínhamos naquela ocasião. E aí quando, enfim, veio uma clareza um pouco melhor acerca do para onde Deus queria nos levar, aí então nós começamos a trabalhar com um destino bem definido. Mas eu penso que o fundamento de tudo, né, no ministério, na vida, enfim, precisa ser o fundamento da fidelidade e da obediência. E Deus honra isso, e aí então Ele dá uma visão. E quando Ele dá uma visão, você deve colocar a visão na prateleira, trabalhar, porque algum dia você vai tirar da prateleira e ver que aquilo que Deus, enfim, colocou no teu coração se cumpriu, né? Fundamentado na palavra, sustentando aquele sim com fidelidade e obediência. É perseverar, né? Uhum. Eu acho que, assim, a gente vive em um tempo onde sonho não falta, ideias não faltam, enfim. Se a gente fosse colocar em prática todas as ideias e sonhos dos membros da igreja, nossa, a fome na África já tinha acabado, as crianças já tinham sido todas adotadas, já tinha resolvido todo o problema do mundo. Mas o problema não é o sonho e a visão, o desejo que Deus planta, mas eu diria que é a fidelidade. A fidelidade é uma palavra muito interessante, inclusive, em relação a isso, porque a fidelidade ela é a fé no tempo. Uhum. Ou seja, não é suficiente crer uma vez, é necessário continuar crendo como você creu uma vez. Sustentando a fé. Sustentando sua fé. E aí você vai perseverando nesse processo e Deus vai te surpreendendo com a graça dele. Agora Deus colocou uma palavra no seu coração para essa noite. E a gente a gente tem muita expectativa com relação a cada palavra da virada, porque constrói muito o ano que Deus deu para nós. Então, o que Deus colocou no seu coração para entregar nessa noite, na semana da virada da década, né? 19 para 2020, começando uma nova década. Primeiro é uma honra, um privilégio estar aqui e assim, eu estava, enfim, buscando em Deus entendimento de que maneira Ele queria me usar para abençoar e edificar essa igreja em específico. E aquilo que Deus plantou no meu coração é sobre a importância de as pessoas abraçarem uma fé genuína. E a fé genuína, ela é aquela que se fundamenta não naquilo que se vê, mas naquilo que se crê. Então, o tema da mensagem, inclusive, é não seja escravo do que você vê. Porque, em grande medida, as pessoas elas abraçam supostamente Jesus e o Evangelho, mas ainda continuam escravas da visão, dos sentimentos, escravas do que tocam, do que percebem. E a fé ela é um convite para que nós transcendamos tudo isso e vivamos, enfim, numa plataforma, num nível, numa dimensão aonde aquilo que nós vemos não dita aquilo que nós cremos. E o que significa, assim, na prática, esse pensamento de você, pela fé, construir uma história nova dentro do que Deus colocou no seu coração? Então, acho que é muito importante, inclusive, aqui fazer uma distinção a respeito de fé e positivismo, que, aliás, enfim, tem sido muito confundido. Fé não é positivismo. Fé é convicção das coisas que não se veem, que é proveniente ao que Deus fala. E aquilo que Ele fala simplesmente está fundamentado na sua própria palavra. Então, você vive por aquilo que você crê a partir da palavra. É o que Davi diz lá, eu coloquei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti, né? O que Davi está falando
basicamente, é que ele se apropria por fé dos mandamentos e decretos e palavras de Deus para construir a vida dele. Então, esse convite a viver com fé não é necessariamente ser positivo em relação à vida, por mais que isso seja importante, obviamente, mas é você confiar em Deus e confiar, por exemplo, que quando Ele ordena que você perdoe 70 vezes 7, que isso, apesar de ser doloroso e difícil em algumas circunstâncias, é algo produtivo, bom e que vai construir relacionamentos saudáveis. Você crê, por exemplo, que quando a palavra diz que você deve amar a Deus acima de todas as coisas, buscar o reino dele em primeiro lugar e etc., ainda que isso seja desafiador no mundo de hoje, isso vai construir algo bom, frutífero e para a glória dele, né? Uau, então não é só vibe positiva, não é só... Não. Hoje a galera fala que basta ser do bem, né? A gente tem que ser não só do bem, não só positivo, mas ser de Jesus e nele construir. Isso é um sincretismo, né, com a cosmovisão do mundo, né? E que tira todo o poder do Evangelho, porque Deus ele nunca prometeu que cumpriria os teus desejos, mas ele sempre prometeu que cumpriria as suas promessas. Então, se a gente se agarrar nas promessas de Deus que estão fundamentadas na palavra, enfim, nós estamos seguros. Obviamente que Deus ele também é um Deus bondoso que cumpre os desejos do nosso coração, mas a gente não deve pensar que Deus tem a obrigação de cumprir os nossos desejos, mas Ele tem compromisso de cumprir a sua palavra. Você compartilhou comigo sobre um pouco que Deus tinha colocado no seu coração para hoje. Uma das coisas que você falou também foi sobre essa questão do passado, né? E final de ano normalmente tem esse mix de sentimentos. Tem muita coisa daquela listinha desse ano que vai para do ano que vem. E algumas a gente fez exatamente o contrário. E também muitas vezes carregamos aquela sensação, né, de que, puxa, será que é porque eu errei? Então, assim, a gente tem que ser escravo do nosso passado. Que dica que você dá para quem hoje pensa que é escravo do seu passado, que as coisas não vão acontecer por causa dos erros do passado? De forma alguma, enfim, o que passou, passou. E muitas ocasiões, inclusive, algumas pessoas ficam amarradas ao passado na tentativa de tentar arrumar esse passado. E existem coisas que são inarrumáveis no passado, existem coisas que não vão ser arrumadas no passado. Você precisa perdoar, perdoar-se, ser perdoado, para que então você siga adiante e creia naquilo que Deus tem no porvir. Então, nesse aspecto, eu acho muito importante que, obviamente, nós usufruamos da liberdade que Cristo nos deu de construirmos uma história, de desenvolvermos, enfim, a nossa família, a nossa profissão, o nosso ministério, mas ainda assim nunca nos abster e abandonar um ensinamento bíblico básico de que Deus é soberano sobre todas as coisas. Uau, isso nos enche de esperança. Completamente. Nos enche de fé. Apontamentos incríveis para você colocar em prática, sonhando o novo ano que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, para a sua história. E, Lipão, para a gente fechar esse tempo, você pode deixar uma palavra para o coração da galera, algo que você... Eu acho que é muito proveitoso, né? Semana da virada de ano chegando, enfim, tudo pressupõe virada. Enfim, eu creio que Jesus é o Senhor da virada, é aquele que vira tudo ao contrário, que transforma a maldição em bênção, que transforma histórias, que transforma famílias, que transforma destinos, que tira pecadores do inferno, leva ao céu. Ele é aquele que pode virar a nossa vida. Portanto, qualquer plano para 2020 que não estiver sob o fundamento, sobre a rocha, que é Jesus, todos esses planos são inúteis. Portanto, o meu convite a você é que, acima de ter uma postura de otimismo para 2020, você tenha uma postura de fé, uma postura de amar a Jesus, de confiar nele, porque eu tenho certeza que, sob esse fundamento, você vai ter um ano 2020 extraordinário, porque a vida com Deus é extraordinária. Apontamentos incríveis para você viver o seu novo ano, realmente o melhor até aqui com Jesus. E se você ainda não segue os canais da IC, as nossas redes sociais, o nosso canal no YouTube, aproveite para seguir agora. E eu fiquei muito feliz aqui de receber meu grande amigo Lipão. Deus continue te abençoando, abençoando a Onda, a Larissa, sua família. Amém. E que Deus te leve aos lugares que Ele tem para você cada vez mais. Obrigado pela honra, fiquem com Deus, foi um prazer estar junto com vocês e até a próxima.